Como que eu fui aprovado de primeira, na primeira fase da OAB, sem cursinho, estudando apenas 8 dias antes da prova? Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Renan Felipeto, eu sou advogado e também estudo para provas e concursos. E nesse vídeo eu vou falar para vocês como que eu fui aprovado de primeira na primeira fase da OAB, sem comprar cursinho, estudando apenas 8 dias antes da prova. É isso mesmo, aconteceu isso comigo. Eu terminei a minha faculdade de Direito em novembro de 2019, mas fiz a minha prova em fevereiro daquele ano. E o que eu vou falar aqui, na verdade, não é uma recomendação para vocês, não é para vocês repetirem a mesma coisa que eu fiz, porque pode não dar certo para você. Mas aqui eu vou dar algumas dicas que com o que eu fiz eu aprendi e você pode replicar também na tua realidade. Hoje eu tô aqui sem a minha tradicional camiseta preta, mas é por um bom motivo, para representar o tema que a gente está falando aqui hoje, que é sobre advocacia e prova da OAB, né? Mas então, antes de começar o vídeo, duas informações importantes. A primeira eu já dei, a primeira é que você entenda que isso não é um passo a passo para você ser aprovado na OAB sem cursinho estudando 8 dias antes. Eu nem recomendo isso, você vai entender o porquê, mas deu certo para mim. E a segunda informação é que você fique até o final do vídeo para que você entenda exatamente o que eu quero dizer. Já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Analisando as métricas, eu vi que quase 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então, se você é uma dessas pessoas, escreve aqui no comentário o que você quer ver aqui nesse canal, que eu trago para você qualquer coisa relacionada a estudo para concurso, a estudo para outras provas, e agora também, eventualmente, algumas coisas sobre advocacia para quem tiver interesse, beleza? Então, vamos para o vídeo. Bom, para vocês entenderem como que eu fui aprovado de primeira na primeira fase da OAB estudando tão pouco tempo assim, vocês têm que entender algumas coisas que eu vou falar aqui. A primeira delas e é justamente a razão pela qual esse vídeo serve tanto para você que já vai fazer a próxima prova da OAB, seja a primeira ou segunda fase, e para você também que está no começo ou no meio da sua faculdade. Esse vídeo serve para todo mundo. É claro que cada um deles vai ter que adequar aí a situação que você está. E a primeira dica é a seguinte: eu fiz uma boa faculdade. Mas quando eu falo de boa faculdade, não é a faculdade em si. Eu estou falando que eu levei a minha faculdade a sério. É claro que existem faculdades e faculdades, e cada uma delas vai conferir um ensino, uma qualidade de ensino um pouco diferenciada. Mas o fato é que desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que aquilo ali tinha que me dar algum retorno. O retorno pode ser você ter uma formação para prestar algum concurso que seja do teu objetivo. O retorno pode ser você passar na prova da OAB para se tornar advogado. Não importa, mas eu sabia que aquilo lá tinha que me dar um retorno e eu entrei buscando isso. É claro que eu saí na faculdade, é claro que eu me diverti, mas desde cedo eu levei ela a sério. Eu aprendi o que tinha que aprender. Eu estava empenhado em me tornar efetivamente um bacharel em direito, uma pessoa que tem uma formação e que vai sobreviver disso. Então, todas as matérias eu tentei levar o mais a sério possível. É claro que você vai passar por situações mais difíceis em determinados períodos da sua faculdade, mas o que você não pode perder de vista é: tenha sempre o maior empenho possível. Se você olha para você hoje, se você já acha que hoje você tem um empenho, tenta dar um passo a mais, só para garantia. Eu tenho certeza que se você fizer isso, principalmente você que está no começo, se você fizer isso desde o começo da sua faculdade, quando você chegar na hora de fazer a prova da OAB ou qualquer outro concurso, cara, isso vai te poupar muita dor de cabeça e vai fazer com que você faça uma prova muito mais tranquilo, porque você sabe do que você está fazendo, você sabe o que você está falando. Você estudou 5 anos para isso. Perfeito? Então, a primeira dica fundamental que vale para todo mundo é: leve a faculdade a sério. Se divirta na faculdade, sai na faculdade, vá nas festas da faculdade se isso for do seu interesse, mas leve a faculdade a sério. É muito bem possível você fazer todas essas coisas e ainda assim fazer uma boa faculdade. Segundo ponto, justamente isso que eu falei agora me possibilitou estudar somente 8 dias antes da prova. Mas me possibilitou não. Na verdade, eu fui forçado a estudar somente 8 dias antes da prova, porque quando a prova estava chegando, eu pensei, bom, daqui 2, 3 meses é a prova da OAB, eu preciso começar a estudar. E eu tinha isso em mente, mas fui deixando. Era fim de ano, né? Fim de 2018, tem Natal, tem feriado, tem Ano Novo, tem estágio, tem um monte de coisas, e eu acabei deixando isso passar. Quando eu percebi, só faltava aí uma semana e pouquinho para a prova, e eu falei, meu Deus, eu não fiz nada do que eu tinha planejado. Então a segunda dica é: tenha um planejamento pelo menos nos meses que antecedem a prova. Tenha um planejamento, entenda o que você precisa, entenda aonde você precisa estudar mais e execute esse planejamento. Se você faz estágio durante a faculdade, eu fiz também durante todos os 5 anos da minha faculdade, se você faz estágio, se você mora com outras pessoas, inclua tudo isso no seu planejamento e execute ele o mais rápido possível, porque senão você vai ser obrigado a fazer o que eu fiz e estudar muito em cima da hora. Agora, eu falei para vocês que eu levei a minha faculdade a sério. Eu realmente me empenhei durante todo esse período. Isso, por si só, me possibilitou duas coisas. Me possibilitou correr atrás do prejuízo,
de estudar tão pouco tempo antes da prova e me possibilitou o segundo ponto importante desse vídeo, que eu não fiz cursinho. É um certo padrão na faculdade de Direito, principalmente antes da prova da ordem, a maioria dos alunos recorrerem a cursinhos para estudar para a prova. E isso é muito bom. Eu não estou falando que eu não fiz cursinho como se fosse um ponto positivo. Na verdade, os cursinhos ajudam muito. Só que, como eu tinha feito uma boa faculdade, tive boas experiências em estágios durante a faculdade, tudo que eu ia aprendendo eu conseguia colocar em prática. Isso foi internalizando os conteúdos na minha cabeça. Eu fui aprendendo não só os conteúdos, mas a própria lógica do pensamento jurídico. E isso me ajudou bastante a não ter que recorrer a um cursinho para correr atrás do prejuízo, digamos assim, de 5 anos de faculdade mal feitos. Então, aqui em Curitiba, os cursinhos, tem cursinhos muito bons, inclusive, mas os cursinhos giram em torno aí de R$ 400 a R$ 600. Para dizer a verdade, que eu não comprei nenhum cursinho, eu efetivamente cheguei a comprar um cursinho online, não vou falar o nome aqui, um cursinho muito bom. Só que quando eu acessei a plataforma, eu vi lá, Direito Civil, por exemplo. Direito Civil, tem lá 10 aulas, legal, 10 aulas dá para assistir. Eu cliquei no módulo 1, na primeira aula, e abriu mais um monte de aula dentro do módulo 1. E isso era só o primeiro módulo. Daí eu falei, cara, não vai dar tempo de eu ver tudo isso daqui para fazer a prova na semana que vem. E tanto não vai dar tempo, como eu não preciso. Eu entendo isso que eles estão passando aqui. Eu não preciso voltar do início da faculdade para aprender aquele conteúdo de direito civil. Talvez se você seja uma pessoa que tem dificuldade de lembrar, que não deu a atenção necessária lá no começo da faculdade, ou que tenha dificuldades nas matérias, mesmo algumas matérias específicas, o cursinho ajuda muito. Ele te dá as coisas bem mais mastigados ali, os professores estão ali à disposição para tirar as suas dúvidas, mas eu avaliei que na minha situação eu não precisaria. Então eu comprei um cursinho, ganhei o Vademecum, que na verdade foi a única coisa que eu aproveitei do cursinho, e acabei não assistindo nenhuma aula, eu só assisti uma ou duas aulas para ter certeza de que aquelas aulas seriam mais uma revisão de toda a minha faculdade do que efetivamente um cursinho preparatório para a prova da OAB. Então eu acabei gastando dinheiro à toa, abandonei e transferi o meu acesso para um outro colega e isso era permitido, tá? Eu não fiz nada contra a lei aqui não. Acabei recuperando um pouco do dinheiro, mas no fim das contas eu não precisava ter feito aquilo. Mas beleza, Renan, então você fez todo um planejamento, não executou o teu planejamento. Quando você viu já faltava algumas semanas para a prova e aí você tinha que fazer alguma coisa para estudar. Realmente, eu tinha dois cenários. Ou eu começava a estudar das maneiras tradicionais, que é pegar a matéria e começar a ler tudo de novo, e eu pensei, bom, isso aqui não vai dar tempo, não vou conseguir fazer isso. Ou eu estudava por simulados. Eu já sabia estudar, eu já estudava para concursos fazia um tempo. Tanto é que para estudar para a prova da OAB eu tive que dar uma pausa nos estudos para o concurso. Então eu já sabia como fazer, né? E eu decidi estudar por simulados. Mas Renan, simulado não tem que fazer tipo um a cada uma semana, um a cada um determinado período de tempo, porque senão não sei o que e tal. Teoricamente sim. Só que no meu cenário, ou era fazer isso, ou era não fazer nada e ir para a prova de mãos vazias. E eu falei, eu vou fazer o que eu posso fazer. E aí o que eu fiz? Nesses 8 ou 9 dias que antecederam a prova, todo dia eu fiz um simulado. Eu entrei no site da FGV, baixei todas as provas anteriores e comecei a fazer. Ia para a faculdade, ia para o estágio, chegava do estágio, fazia o que eu tinha que fazer, separava ali 4 horas, 4, 5 horas para fazer o simulado, sentava e fazia o simulado. E fui fazendo isso todos os dias. E enquanto eu fazia isso, eu corrigia efetivamente os simulados. Então, no primeiro simulado que eu fiz, o que aconteceu? Na hora da correção, eu percebi que eu tinha tirado 41 pontos. Já era o suficiente para ser aprovado, porque a prova da OAB não tem concorrência, né, como nas provas de concurso, então você tirando ali a nota mínima, que é 40, se nenhuma for anulada ou não ocorrer nenhum erro ali, você é aprovado. Se todos os candidatos tirarem 40, todos os candidatos serão aprovados sem crise nenhuma. E aí, já no meu primeiro simulado, eu tirei 41, mas eu falei, não, peraí, eu não quero ficar tão próximo assim do limite, correr tanto esse risco, e vou continuar fazendo e vou continuar subindo a minha nota. Mas eu não fiz só os simulados. Além de fazer os simulados, você que já estuda há algum tempo sabe que não adianta só fazer eles. Você tem que fazer eles e saber exatamente aonde você está errando e quais são as suas deficiências. Então eu fazia o simulado, depois ia lá e corrigia o simulado. Identificava as questões que eu errei e ia buscar o porquê que eu errei. E após isso, entendendo o porquê que eu tinha errado, eu marcava a questão correta. Nas questões que eu acertei, eu também não deixava passar em branco. Eu dava uma lida nelas e lembrava, isso aqui eu acertei por causa disso, disso, disso. E confirmava e estava tudo certo. E isso foi fazendo com que ao longo da semana as minhas notas do simulado só fossem crescendo. Então no primeiro simulado eu tirei
41. No segundo simulado foi para 43. No terceiro foi para 46. No quarto foi para 47, 50. E assim foi. Até o ponto que eu tirei o último simulado, acho que foi 51, alguma coisa assim. E fui, então, para fazer a prova. Chegando lá na prova, um mar de gente, como é normal, sempre é assim. Fiz a prova, cheguei em casa, peguei o gabarito preliminar e fui corrigir. Tinha tirado uma nota acima dos 40 pontos, com muita folga, inclusive. Então eu não estava preocupado em ter que entrar com recurso nem nada disso. No gabarito oficial, saiu a minha nota, que foi 50, 53, 53, 54. Ou seja, não importa, muito mais longe do que o mínimo ali de 40 pontos. Então eu estava muito tranquilo e fui aprovado na primeira fase da OAB assim, estudando só por simulados, sem cursinho, 7, 8 dias antes da prova. Se você viu esse vídeo e está falando que vai fazer a mesma coisa, lembra que eu falei lá no começo. Isso aqui não é para você fazer. Isso aqui é para você ver os meus erros, que foi ter deixado de executar um planejamento. Uma coisa que eu esqueci de dizer, você pode ou montar o seu próprio planejamento, se você já tiver facilidade com isso, de acordo com a sua realidade, ou você pode usar planejamentos para OAB, cronogramas para OAB prontos que tem por aí. Se você quiser um exemplo, eu estou deixando um link aqui na descrição para você ver, beleza? Foi ter deixado de estudar com antecedência e ter estudado só antes da prova. Não faça isso, não vai funcionar para você e poderia não ter funcionado comigo. Tranquilamente poderia não ter funcionado comigo. Então, o que você tem que extrair desse vídeo? Não deixe as coisas para a última hora. Isso vale para a prova da tua OAB, isso vale para a sua prova do concurso público, carreiras policiais, juiz, promotor, policial, qualquer coisa. Não deixe isso para a última hora. O planejamento é essencial. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não sentar e ter um planejamento para atingir o teu objetivo, você não vai conseguir. Eu fiz sem cursinho, mas você pode sim buscar um cursinho. Os cursinhos são muito bons. Os professores, eles têm um poder que eles acertam qual questão que vai cair. Eles acertam um tema que vai ser cobrado nas questões. E eles conseguem fazer isso, isso é muito bom. Já vi muitos amigos naquela mesma época se salvarem porque no cursinho os professores falaram, olha, isso aqui tem grande chance de cair. Chegou no dia da prova e caiu. Então, se você pode buscar um cursinho, e se você precisa, isso é mais importante, de um cursinho, busque um cursinho, invista seu dinheiro no cursinho. Isso vai te ter um retorno que você só vai precisar fazer uma prova da OAB e vai ser aprovado para o resto da sua vida, beleza? Não deixe de estudar com antecedência, não faça o que eu fiz, tá? O que eu fiz funcionou para mim por todas essas circunstâncias que eu falei para vocês, tá? Mas para mim funcionou, para você pode ser que não funcione. Estude com antecedência, tenha um planejamento e se prepare com seriedade para aquela prova que vai talvez definir o futuro da sua vida profissional ou não. Agora, para a segunda fase da OAB, isso é um tema para um outro vídeo, eu também não fiz cursinho, mas aí a história foi um pouco diferente. E você aí, você já fez a prova da OAB? Foi aprovado? Foi reprovado? Deixa aqui nos comentários o que você achou da prova, estava muito difícil, estava fácil, você usou o cursinho para passar, como que você estudou, porque eu vou gostar bastante de saber e muita gente que vai assistir esse vídeo e vai ler os comentários também vai tirar bastante dúvida aqui com o que vocês disserem no comentário, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.